uma análise de toda a situação pós-jogo, né? Vamos fazer uma análise aqui de toda a situação pós-jogo de Palmeiras e Fortaleza. Você tá vendo aqui já a tela do PC, a tela de análise. Estão vendo aqui a tela do Google, Brasileirão Série A. Vamos clicar aqui no Palmeiras para ver, ó, Palmeiras e Fortaleza. Vamos analisar as estatísticas do jogo. Ficou 2-2 aí, gol do Rafael Veiga de pênalti aos 29. E aos 57 o William, né, Estevão William, fez o gol aí também do Palmeiras. O Hércules fez o gol do Fortaleza aos 38. E aos 62 o Moisés Veiga, olha ele aí, fez gol. Então teve 2 gols de Veiga ontem aí, para seu conhecimento. 2-2, 16 chutes do Palmeiras, 6 deles na direção do gol, 11 do Fortaleza, 3 na direção do gol, dos quais 2 entraram. Então o Fortaleza foi mais efetivo. 60% de posse de bola para o Palmeiras, 482 passes do Palmeiras, 326 do Fortaleza, 83% a precisão de passe do Palmeiras contra 75% do Fortaleza, 9 faltas cometidas pelo Palmeiras contra 17 cometidas pelo Fortaleza, um cartão amarelo para o Palmeiras, 5 para o Fortaleza, ninguém foi expulso, ninguém ficou impedido nesse jogo, ninguém sofreu offside ali, e 3 escanteios para cada lado. Por essas estatísticas aqui a gente vê que o Palmeiras foi muito melhor do que o Fortaleza. No entanto, em uma coisa o Fortaleza foi melhor e foi o suficiente. É o que basta sempre. O Fortaleza foi muito melhor na questão aí da precisão de finalização. Pois, assim, dos 6 chutes do Palmeiras no gol, 2 entraram. E 2 foram de pênalti, inclusive. Os 2 de pênalti entraram. Fortaleza, dos 3 chutes a gol, 2 entraram. Ou seja, uma precisão aí de finalização do Fortaleza muito maior que a do Palmeiras. Agora a gente vai analisar com esse 2-2 como é que ficou a classificação para o Palmeiras. O Palmeiras estava liderando depois desse resultado aí, porque empatando em pontos com o Botafogo, ele tinha vantagem no saldo de gols, com as mesmas 18 vitórias. E aí ficou líder até o jogo do Botafogo acabar, porque aos 85 minutos, o infeliz do Botafogo faz o gol e consegue vencer o Red Bull Bragantino, indo a 64 pontos, voltando a estar 3 pontos de diferença à frente do Verdão. Esse resultado aí vem se estendendo por umas 5 rodadas. O Botafogo está a 3 pontos, cai para 1, volta para 3, cai para 1, agora voltou para 3 de novo. Já está acontecendo a 5 jogos. Então tem gente desesperada, arrancando os cabelos. Ah, meu Deus, acabou o campeonato, agora o Botafogo campeão. Em 2009 falaram que o Sport iria classificar para as oitavas da Libertadores e que o Palmeiras seria eliminado. No fim das contas, os dois classificaram. O Palmeiras classificou ganhando de goleada do Sport lá dentro da Ilha do Retiro e eliminou o mesmo Sport nas oitavas de final, tá? E iria ser eliminado com 2 empates contra o Nacional naquela Libertadores, onde o Palmeiras tinha que jogar na Arena Barueri, uma parte das vezes ali, porque o Allianz Parque estava já no processo de construção. Então, o Parque Antártica não estava mais disponível, certo? Com o Palestra Itália demolido ali para a construção do Allianz Parque, não tinha o que fazer. Vamos lá. O Fortaleza arruma um empate bom contra o Palmeiras, porque foi fora de casa contra o time aí que está na frente dele, e ele é o terceiro, então pronto. Excelente resultado para o Fortaleza. Para o Palmeiras, foi um péssimo resultado? Não acho. Acho que foi um excelente também, claro que não. Não foi bom, não foi péssimo, foi ruim. Só foi ruim, tá? O Botafogo conseguiu um excelente resultado vencendo fora de casa, depois do fiasco de empatar com o Criciúma. O Botafogo foi a 64, 3 a mais do que o Verdão. No entanto, você tem que ver aqui 2 coisas que temos que analisar. O que eu te falei, olha só os últimos 5 jogos. Os dois têm 2 empates e 3 vitórias. É uma campanha absolutamente idêntica. Há 5 jogos estavam a 3 pontos de diferença e continuam a 3 pontos de diferença. Aí você vai falar, mas é vantagem para o Botafogo. Ele continua na frente com essa brincadeira. Se continuar mantendo essa diferença daqui até o fim, ele é campeão. Ele é campeão, mas não podemos esquecer que com essa diferença de 3 pontos, daqui até o final, na antepenúltima rodada, que será na terça provavelmente, porque a final da Libertadores será no dia 30, sábado, e o jogo seria de 1º de dezembro, teremos Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Se essa diferença estiver mantida daqui até lá, o que o Palmeiras precisará? Vencer este jogo e continuar mantendo a mesma diferença com o Botafogo. Ele vence essa e depois os dois continuam ganhando. O Palmeiras será campeão no saldo de gols. Simples assim. Então eu não sei por que tem esse drama, esse desespero aí, que acabou o mundo agora, corram para as colinas, entrem aí nos bunkers. Não sei por que esse desespero. O Inter ganhou do Atlético, foi 52 pontos, o Flamengo também ganhou o seu jogo. E aí, se eu não me engano, do Juventude, né?
E aí ele foi aos 54 pontos, evitando que o Inter entrasse no G4. O Flamengo agora está a 3 pontos do Fortaleza, a 10 pontos do Botafogo e a 7 pontos do Palmeiras, certo? E aí nós temos aí o Internacional encostando. Daqui a pouco o Fortaleza e o Botafogo, na verdade, vai ter que encarar, vai ter que jogar. O Botafogo vai ter que jogar contra o Inter ainda. Então, dessa turma aqui dos 6 primeiros, São Paulo e tal, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo na última rodada, tá? Vai enfrentar o Internacional, e esses dois podem até já estar no G4, dependendo do que acontecer, que pode ser, eu duvido, mas pode ser que eles pelo menos peguem o lugar de um Fortaleza da vida aqui, que parece que o Flamengo vai engolir o Fortaleza aqui. Talvez o São Paulo e o Inter engulam o Fortaleza também. Então, o Botafogo vai enfrentar na última rodada o Inter, na penúltima o Internacional, na antepenúltima o Palmeiras, ou seja, dos 6 primeiros, o Botafogo vai ter que jogar ainda contra pelo menos 3. O São Paulo, o Inter e o Palmeiras nas últimas 3 rodadas, inclusive. Vai pegar a bucha nas últimas 3 rodadas, tá? Só para você saber. Aliás, eu vou até puxar aqui para analisar. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nessa classificação geral. O Atlético Goianiense, ó, tá vendo comigo aqui ou não? Tá vendo aí, né? 22 pontos, Atlético Goianiense. Lanterna do Brasileirão, Cuiabá 27. O Corinthians 32. Que maravilha, hein? Vamos ganhar de Corinthians agora ou não vamos? Amanhã afunda isso de uma vez por todas na zona do rebaixamento aí, ó. 32 pontos. Amigo, a casa caiu. Juventude 34 entrou na zona do rebaixamento também. O Bragantino tá ali para cair também, tá pedindo para cair, a verdade é essa, tem que ser dita. Tá querendo salvar o Corinthians, não pode acontecer. O Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro e ficou bem aí, né? Escapou aí queria para a zona do rebaixamento, era ele que tava aí dentro, né? Saiu, botou a cabeça para fora. O Vitória 35 pontos. Vitória. Não lembro com quem o Vitória jogou. Se é que jogou. Fluminense 30. Foi Vitória e Fluminense, inclusive, foi os dois, né? Vitória e Fluminense. Não me lembro o que deu esse jogo aí. Vamos ver o que deu esse jogo. 2-1 pro Vitória. Ganhou lá em El Baradão, deve ter sido. Ganhou do time do Fluminense, mas não conseguiu passar o Fluminense. Mas está ali um pontinho, né? O Vitória e o Fluminense estão ali um pontinho. E o Vitória tá botando a cabeça para fora, porque falta o quê? 8 rodadas? Se eu não tô enganado, faltam uns 8 rodadas, certo? Ele tá aí, aqui ele não tá falando, mas acho que faltam 8 rodadas, ou 7. E aí, eles vão... Deixa eu ver quantas que faltam. Falta 3, 6, 7 rodadas. Faltam 7 rodadas. Palmeiras enfrenta o Corinthians fora e o Vasco vai visitar o Botafogo, tá? O Vasco vai visitar o Botafogo. Já eu coloco os próximos jogos na tela. Aí vamos lá. O Criciúma é o 12º, 37 pontos. O Grêmio 11º, 38. Quase perdeu ontem, hein? Quase sofreu uma derrota pro Atlético Goianiense, Lanterna. Quase. Virou o jogo contra eles. Aí o Vasco é o 10º colocado, 40 pontos. Vai enfrentar o Botafogo. Depois do Botafogo, dos 10 primeiros, o Botafogo ainda vai enfrentar o Vasco, o Atlético, o São Paulo, o Inter e o Palmeiras. Dos 10 primeiros enfrentam 5, dos 6 primeiros enfrentam 3, e o Palmeiras, desses aqui, ele praticamente só vai enfrentar quem? O próprio Botafogo. Já enfrentou o Fortaleza, mas agora já é passado, vamos contar os próximos 7 jogos. Ele vai ter que enfrentar o Bahia, o Cruzeiro, o Bahia e o Cruzeiro só. Dos 10 primeiros, dos 10 times que estão na ponta aqui, ó, o Palmeiras só vai jogar contra 2. Tirando o Botafogo, vai enfrentar o Bahia e o Cruzeiro. E de 10 ele vai ter que jogar contra 3. Ou seja, ele vai pegar times que estão aqui na parte de baixo. O próximo, por exemplo, é o Corinthians, tá? Mas isso aí a gente vai analisar com calma nessa lista aqui, ó, dos próximos jogos, então. Você vê que E aí nos últimos 2 jogos, os 2 fizeram 4 pontos. Agora o Verdão vai visitar o Corinthians, mas aí tudo na cidade de São Paulo. Assim como o Vasco, o Botafogo recebe o Vasco também, tá na mesma cidade do Rio de Janeiro. Depois o Palmeiras recebe, depois de visitar o Corinthians, aqui em São Paulo, ele recebe o Grêmio, tá? No Allianz Parque. E o Botafogo vai receber o Vasco agora, depois recebe o Cuiabá. O Cuiabá ano passado ganhou do Botafogo aí mesmo, hein? Lá dentro. E aí o Palmeiras vai visitar o Bahia e eles vão visitar o Atlético. Depois o Atlético Goianiense recebe o Palmeiras. E o Vitória visita o Botafogo. Então o Botafogo recebe o Vitória. O Palmeiras recebe o Botafogo. Depois o Palmeiras visita o Cruzeiro. E o Botafogo, depois de visitar o Palmeiras, vai visitar o Inter. E aqui pode ser um ponto de virada, tá? Porque você vê o Palmeiras fora contra o Corinthians, em casa contra o Grêmio. E o Botafogo tem vantagem de jogar esses 2 seguidos em casa. Mas o Palmeiras também tudo é da mesma cidade, pelo menos. Apesar de ser um clássico, da mesma cidade. É fora, mas é tudo dentro de casa, né? Tudo em São Paulo, apesar de não ter torcida do Palmeiras. E aí, então, fora em casa. O Botafogo 2 em casa. Pronto, aí daqui pra frente, o Bahia e o Palmeiras fora. O Atlético vai fora.
Aí o Palmeiras vai fora também de novo. Pô, o Palmeiras aqui vai ter um jogo em casa dos próximos 4. Ele vai ter um jogo em casa contra o Grêmio. O resto tudo fora. Mas só que depois disso aí também, dependendo de... Isso vai dizer muita coisa, né? Depois dessa rodada aqui. Porque aí o Botafogo vai visitar o Atlético e vai receber o Vitória. O Vitória que tá crescendo no campeonato. E depois disso aqui, o Botafogo só pega nego que tá na ponta da tabela, né? Só vai pegar quem tá ali no G6. Palmeiras, Inter e São Paulo. Os últimos, ele vai ter uma molezinha agora. Os próximos 4. O Palmeiras tem 3 fora e eles têm 3 dentro. Vai pegar uma molezinha nas próximas 4 rodadas. Se ele não conseguir nessas 4 rodadas abrir uma vantagem maior do que 3 pontos do Palmeiras, já era. Um abraço. Então depois do jogo contra o Vitória, a gente vai saber realmente quem vai ser campeão. Praticamente poderei ser capaz de dizer quem vai ser campeão. Eu já digo que o Palmeiras vai ser campeão, mas quem não é igual eu e não tem essa coragem, vai depois do jogo contra o Vitória aí, poder dizer. Palmeiras, Atlético Goianiense, Atlético Goianiense, Palmeiras e Botafogo e Vitória. Aí vai ter o clássico aí da decisão do campeonato, a final. Palmeiras e Botafogo, na terça-feira, dia 26. E aí nós teremos 26 ou 27? Deixa eu ver. 26 ou 27, 28, 30, né? Sexta, 29, quinta, 28, isso é 26 mesmo, 26. Nós vamos ter então, Palmeiras e Botafogo, no caso do Palmeiras, e aí o Palmeiras terá 2 em casa e o Botafogo 2 fora. Então por isso que eu digo que depois do jogo contra o Vitória, o Botafogo e Vitória, e aí Palmeiras, Goianiense e Palmeiras, nós vamos ter aí uma virada. O que o Palmeiras vai ter de desvantagem nas próximas 4 rodadas, com 3 de 4 jogos fora, e o Botafogo 3 de 4 dentro, vai se inverter nos 3 últimos jogos, a começar do confronto direto, que vai ser na casa do Palmeiras e Botafogo jogando fora. Depois o Palmeiras visita o Cruzeiro e só. E aí o Botafogo vai visitar o Palmeiras, vai ter que visitar o Internacional e depois recebe o São Paulo. São Paulo pode estar querendo a vaga no G4. O Fluminense pode estar lutando por um rebaixamento ou não, ou por não ter um rebaixamento, mas eu acho que não vai estar não. E ele vai estar tranquilo, talvez até vai ter garantido vaga para a Sul-Americana e não vai querer o Botafogo campeão. E a gente já sabe, já viu esse filme, né? Mas é isso aí, né, que eu queria colocar para você aqui. Mais uma vez, voltando à tabela de classificação do campeonato aqui, vamos para cima agora para olhar essa confusão aqui. Então o Vasco 10º, Atlético 9º, Cruzeiro 8º, aí 41 e 44 respectivamente. Bahia 46, aí vem o G6 São Paulo 51, Inter 52, Flamengo 54, Fortaleza 57. E aí o líder e vice-líder e líder. Palmeiras 61, Botafogo 64. O Palmeiras, olha que a última coluna de números é saldo de gols. O Palmeiras tem 28, tá? Contra os 23 aqui em cima do Botafogo. Então o Palmeiras tem 5 gols a mais de saldo. Nesse momento, o empate em pontos igualaria praticamente o empate em vitórias, porque o Botafogo teria que perder e o Palmeiras ganhar. O Botafogo tá difícil de perder também, né? Mas o Palmeiras também tá, né? Eles estão com essas derrotas aqui, ó, um bom tempo. O Palmeiras que completou aí 10 jogos já, sem saber o que é perder. Acho que a última vez que o Palmeiras perdeu foi lá no mês de julho. Se eu não estou enganado, foi no mês de julho aquele jogo pro Vitória, não foi? Que perdeu no Allianz Parque. Eu acho que foi esse último. Nem lembro mais quando foi. Mas acho que foi. O Botafogo, eu também não lembro quando foi a última vez que perdeu. Os dois estão. Mas o Botafogo perdeu recente, porque o Palmeiras foi diminuindo a vantagem. Ele teve aí umas 2 derrotas para cá. Teve com certeza. E agora vai voltar a desandar. Tende a voltar a desandar. E o Verdão vai firme, fazendo seus pontos. Quando não dá para ganhar, ele empata. O que é ótimo, porque eu já falei para você que quando tá aqui, o número de derrotas decide o campeão. Tem gente que acha que é o número de vitórias que decide, mas uma coisa está inteiramente ligada à outra. Muito empate não resolve, mas derrotas demais faz o time não ser campeão. Eu nunca vi um time campeão com 10 derrotas no Campeonato Brasileirão. Então, o time que tem 9 derrotas tem chance de ser campeão. Tá? 9 e abaixo. O Flamengo em 2020, por exemplo, teve 9 derrotas e foi campeão. Porém, nenhum time com 10 derrotas foi campeão. Nunca alguém que teve 2 dígitos de derrotas foi campeão. Ou seja, o Botafogo é o time que menos perdeu até aqui. Ele tem 5 derrotas. O segundo colocado, o Palmeiras, tem 6 derrotas. É o segundo time que menos perdeu, junto com o Fortaleza, que também tem 6 derrotas. E com o Internacional, que também tem 6 derrotas. E o resto da galera aí perdeu bastante mais. O Flamengo já perdeu 8, já está no limite, na conta do chá. Não tem como ser campeão, a não ser que ele praticamente não perca nenhum jogo daqui até o final. O São Paulo já não tem mais chance. O Bahia já não tem mais chance, entendeu? O Atlético não tem por causa da pontuação. Então,
O negócio tá aqui em cima. Tá entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. O Internacional, eu não acredito que ele vai tirar essa diferença a tempo de chegar a ponto de igualar aqui, porque ele tá muito distante do Palmeiras e do Botafogo. Tá 9 pontos do Palmeiras e 12 pontos do Botafogo, então não dá pra ele. Então fica entre os 3 primeiros aqui. Eu já falei que o Fortaleza não vai ter força, já tem aqui só 2 vitórias nos últimos 5 jogos, diferente de Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza era para estar até liderando essa brincadeira aqui, se ele tivesse com menor situação aqui, era para estar liderando, pela diferença, pela distância. Em vez disso, ele está a 7 pontos do Botafogo e ainda está a 4 pontos do Palmeiras. Então, assim, o empate com o Fortaleza foi horrível, foi péssimo. Não foi ruim, mas foi péssimo. Ele manteve o Fortaleza à mesma distância e manteve o Botafogo atrás até o jogo começar e a mesma distância quando começou e infelizmente acabou com a diferença aumentando não, voltando ao que era 2 rodadas atrás. Então o Botafogo não aumentou a diferença, ele simplesmente não consegue aumentar a diferença. Eu vejo pela metade do copo cheio. Aí vai ter quem veja pela metade vazia. Mas o Palmeiras está 5 rodadas e o Botafogo continua líder. Mas não bateu o campeão ainda, não consegue sossego, não abre vantagem. Essa é que é a grande verdade. Então aí, classificação colocada, os pontos de vista colocados. Acho que todo mundo já viu aí os resultados do campeonato. Não é as partidas aí de ontem do campeonato, foram essas aí que a gente viu. Isso aqui tem tempo, hein? Esses jogos aqui são os jogos do Verdão. Aqui, partidas do campeonato. Agora sim. Vai ter Inter e Flamengo na quarta-feira, às 7 horas, hein? Esse jogo aí pode colocar o Flamengo, na frente do Fortaleza, né? Pelo menos grudado na pontuação ali. Então tivemos Palmeiras e Fortaleza 2-2. Nós tivemos também Flamengo 4, Juventude 2, Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, Vitória 2, Fluminense 1, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, Bragantino 0, Botafogo 1, Atlético Mineiro 1, Internacional 3, Criciúma 1, São Paulo 1, Cuiabá e Corinthians é um jogo que acontecerá amanhã, às 19 horas, essa segunda-feira às 19 horas. Aí tem Vasco e Bahia também, só que vai ser a segunda-feira, às 21 horas, Vasco e Bahia. Vasco e Bahia às 21 horas, hein? Tomara que o Vasco ganhe, porque ele dá uma embalada e vai pra cima do Botafogo embalado. E aí na quarta, rodada atrasada às 17, das 38, pela 17, temos então aí às 7 da noite, no dia 30, quarta-feira, Inter e Flamengo. E aí na próxima rodada vamos ter Bragantino e Cuiabá, Juventude e Fortaleza, Atlético Paranaense e Vitória, Fluminense e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Bahia e São Paulo, Inter e Criciúma, Botafogo e Vasco, Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. É essa próxima rodada, 32ª rodada. Portanto, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Vasco serão os desafios aí da próxima rodada do Brasileirão. Pontuação então, 3 pontos de diferença do Palmeiras para o Botafogo, e o Palmeiras tem mais saldo de gols, o Palmeiras vencendo e eles perdendo, a gente volta aí aquele número de vitórias de novo, ou eles empatando também, né? Se eles empatam a gente ganha, volta a ficar 19-19 em vitórias, e eles com um ponto à frente, mas se perderem já para o Vasco, a gente ganha do Corinthians, a gente já assume a liderança com 19 vitórias e mais saldo de gol, e o saldo que hoje é 5 vai ser maior, se eles perderem a gente ganhar. Tem isso, aumenta até o saldo. Sem contar que vamos ter ainda a antepenúltima rodada, antes da final da Libertadores, é bom que se diga, o jogo vai ser, assim, menos de uma semana antes, vai ser tipo 3, 4 dias antes da final da Libertadores, que vai ter que antecipar, e o Botafogo vai jogar pensando na final da Libertadores, vai ter que jogar contra o Palmeiras pensando na final, se arriscando em perder jogadores, para ir para a final, que vai ser lá na Argentina, no Montevidéu, né? Monumental, o estádio lá do River Plate. Então, meus amigos, não é o fim do mundo, e não acabou. Para quem disse aí que já acabou, tá muito enganado, tá? Esse palmeirense aqui não vai jogar a toalha tão cedo. Aliás, eu já disse que o Palmeiras é campeão de 2024, então não tem por que jogar a toalha. Não sei por que o pessoal tem esse desespero todo. Vocês vão ver lá no final, se não tem razão. Vão ver lá no final. Deixa o seu like aí se você gostou dessa análise. Se você curtiu, se inscreva no canal aí e deixa o seu comentário aí. Acabou ou não acabou? Claro que não acabou. Acabou pro Botafogo, faz tempo, inclusive. Quando empatou pro Criciúma, aí foi enterrado. Agora falta só a pá de cal. Eu não sei se vai ser o Vasco que vai colocar, se vai ser o Vitória, se vai ser o Cuiabá. Mas o Verdão não tá nada longe não, tá ali. Tá com totais possibilidades. Ele ainda tem matematicamente mais chance de ser campeão, inclusive vou mostrar isso depois no outro vídeo, tá? Então, avante. Ó, o próximo vídeo já tá aparecendo aqui. Aí clicar no bicho aí. Avante palestra.